Homem-Aranha, Um Novo Dia está prestes a lançar e é impressionante como as pessoas estão empolgadas pra esse filme. Levando em conta que, voltando uns anos no passado, só faltava o Homem-Aranha do Tom Holland ser apedrejado em praça pública. Era tanto ódio direcionado ao moleque que o personagem dele era considerado o pior Homem-Aranha que já existiu, pelos fãs do Cabeça de Teia. Não que seja grande coisa, porque esse pessoal aí só gosta do Homem-Aranha quando ele tá assim, ó. Mas agora que tem tanta gente interessada nessa versão do personagem, eu decidi rever toda a história dele pra ver se era realmente tão ruim assim. E tudo começa por um filme do Capitão América? Eu tenho uma ideia. Eu também. Onde está a sua? Essa introdução do Peter no CM é praticamente perfeita. Aqui ele ainda tá no ensino médio e é um herói há 6 meses. O filme mostra como ele é só um garoto simples, seus equipamentos são feitos por ele com tecnologia velha tirada do lixo. E na conversa com Tony Stark, nós vemos como seu senso de responsabilidade é forte. Quando consegue fazer as coisas que eu consigo, mas não faz, e aí coisas ruins acontecem, a culpa é sua. Ele se importa com os outros, e mesmo apreensivo com a presença do Homem de Ferro, ele não se rebaixa a ele cegamente, e quando precisa, ele se impõe. E então, quando o Stark encontra o Capitão América, acontece a cena que vendeu o filme. E deixou o cara do Nerdland todo animadinho. Me beija! Me beija! Essa cena define a participação do Peter nesse filme. Pura diversão. Quando o trailer lançou, essa imagem do Homem-Aranha com o escudo do Capitão América foi tão icônica, mostrando que a gente não precisava acompanhar toda uma história de origem para aproveitar o personagem. Ele tava lá, fazendo piadas e lutando ao lado dos Vingadores. Mas não passou disso. Foi só uma aparição especial que não influenciava muito no filme e dava um gostinho do que veríamos no futuro quando o Homem-Aranha estivesse... Esse filme é uma história de origem. Não no sentido tradicional, mas é a origem do Peter como o herói que sempre faz o certo, independente do que vai acontecer com ele. No começo do filme tem uma montagem da vida do Peter Parker, a relação dele com seu amigo Ned, seu comportamento na escola, sua vivência no Queens, e quando o sinal bate, temos uma das cenas mais legais do Homem-Aranha no geral, sendo uma sequência do Aranha ajudando a vizinhança. Mas no fim disso tudo, o Peter se mostra querendo ir além e se encarregar de missões mais grandiosas. Uma das maiores críticas a essa versão do personagem é como ele é basicamente só um Homem de Ferro Jr. Toda ação que o Peter toma antes do ato final é completamente voltada a impressionar o Tony Stark. Isso acaba fazendo com que o protagonista do filme pareça irrelevante na sua própria história. Tem vários momentos em que o Peter prioriza a vida de herói e isso impacta nas relações dele, mas é sempre pra ter a atenção do Stark. É como se ele fosse um pai pro Homem-Aranha. Tem um momento que ele até toma um sermão do Tony e ele fica na merda. Se eu tomasse um sermão desse milionário babaca, eu pegaria uma cadeira e jogaria na cabeça desse... Eu não consigo ter respeito pelos Vingadores do CM. Eu vi esse desenho aqui dos Vingadores e ele é tão melhor que qualquer coisa que a Marvel Studios já fez, que agora todos esses filmes viraram só um pastel de vento. Então chega o fim do filme e ele fica bom. O Abutre é a melhor parte desse filme. Ele é amedrontador, um vilão competente e sempre que ele tá em tela, algo grandioso acontece. No filme, ele é um contrabandista de armas alienígenas que ele encontra nos destroços das batalhas dos heróis. Assim como o Abutre se alimenta de carniça. Olha que inteligente, legal. E tudo isso serve pro Abutre ser uma antítese ao Homem-Aranha, ao mesmo tempo que os dois são semelhantes. Os dois são pessoas simples que se equipam com tecnologia que iria pro lixo. Mas enquanto Peter sacrifica sua vida pessoal para cumprir suas obrigações de herói, o Abutre sacrifica toda a sua moral e outras pessoas para cuidar da sua vida pessoal, que é a sua família. Ah, e a filha do vilão é a namorada do Homem-Aranha. Uau, olha que dramalhão. Depois de um certo momento do filme, o Peter perde todo o apoio do Tony Stark. E mesmo assim, ele sacrifica um momento com a menina que ele gosta pra impedir o Abutre. Não pra provar alguma coisa pra alguém, ele faz isso simplesmente por ser o certo a se fazer. O Aranha enfrenta e derrota o Abutre. E depois de toda uma confusão em cima de um avião invisível, o Tony Stark convida o Peter pra ser parte dos Vingadores. E ele rejeita a oferta. Ele passou tanto tempo olhando pro topo, que agora ele percebe que estar com os pés no chão e cuidar do povo também é importante. O filme claramente não é perfeito. É um filme de adolescente bem água com açúcar, onde o protagonista passa 90% do tempo consertando as cagadas que ele mesmo fez sem nenhum impacto dramático de verdade. Mas o fim deixou um bom caminho pro personagem seguir. E aí chega os Vingadores e estraga tudo. Tecnicamente, o papel do Peter nesses filmes é igual ao papel dele em Guerra Civil. Ele ajuda nas lutas, faz umas poses legais, faz referências a filmes, mas enquanto tudo isso era novidade em 2016, aqui
que é só um repeteco pouco inspirado. A jornada dele nos filmes é basicamente só pra motivar o Homem de Ferro. Até porque não tem como ele ter um grande arco, sendo que De Volta ao Lar lançou em 2017 e Guerra Infinita lançou em 2018. Então é justo que essa conclusão foque em dar fechamento aos personagens que estavam há mais tempo nesse universo. Mas o problema é que esse filme literalmente destrói tudo que foi construído pro Homem-Aranha até esse momento. Ah, eu não quero fazer parte dos Vingadores. Bum, virou dos Vingadores. Ah, eu não posso ser dependente do Homem de Ferro. Fica o filme inteiro. Senhor Stark. Ah, eu não vou usar essa roupa feia aí não. Aí ele pega essa roupa feia do cacete e nunca mais larga, pelo amor de Deus. E isso se torna um grande problema quando nos próximos filmes ele continua do mesmo jeito. Pra passar logo pela tortura que é esse filme, o Peter se torna o personagem mais insuportável que eu já vi. Ele deixou de ser um herói em construção pra virar um moleque mimado que foge de qualquer responsabilidade pra tentar falar com a menina que ele gosta. E tem todo o lance dele ser o Homem de Ferro Jr., mas eu já cansei de falar disso, eu tô um vídeo inteiro falando desse cara. Nessa história, o Peter viaja pra Europa e nessa viagem ele quer se declarar pra menina que ele gosta, a MJ. Eu também não lembrava dela no primeiro filme. Isso veio meio do nada mesmo, só que mais importante do que a vida de herói é o grupo de pessoas ao redor do Peter. E infelizmente isso não é muito bom. O melhor personagem na minha visão é o Ned. Ele não é super desenvolvido, mas ele é bonzinho e gente boa. A MJ é pra ser aquela menina alternativa lá e foda-se. Eu não achei ela legal nesse filme não. E no próximo ela fica menos irritante. E a pior personagem desses filmes é a Tia May. O primeiro filme tinha toda uma tensão criada, porque se a May descobrisse que o Peter era o Homem-Aranha, ela ia ter um ataque ou não sei o que, e bem no final do último filme ela descobre. E ela se aproveita disso pra fazer propaganda do abrigo dela. A Tia May desse universo é um personagem completamente sem graça, que só serve pra fazer a piada de nossa, Homem-Aranha, quero pegar essa tia bonita. Hahaha, nossa, engraçado. O vilão do filme é o Mistério, que tem o grande feito de ter uma cena boa. Quentin Beck quer se vingar do Tony Stark por ter roubado suas invenções de ilusão, e então ele cria a persona de Mistério para ludibriar os heróis que eram amigos do Tony Stark e poder acabar com a reputação dele e da empresa dele. Eu não sei se vocês perceberam o problema aqui, durante todos esses dois filmes, os vilões do Peter têm mais raiva do Homem de Ferro do que do próprio Homem-Aranha. Isso faz o Peter parecer irrelevante na própria história e ser só um Robin do Homem de Ferro. E eu tô falando desse cara de novo, eu não aguento mais. No fim do filme, após a derrota e morte do Mistério, ele envia uma mensagem pré-gravada dando a entender que o vilão do ato final do filme era o Homem-Aranha. E no fim dessa revelação... O verdadeiro nome do Homem-Aranha é Peter Parker! Mas que... Esse é aquele filme lá que todo mundo foi no cinema pra ver qualquer coisa que não seja o cara que tá na capa do filme. Depois que o segredo do Peter é revelado, a primeira parte do filme é ele e seus entes queridos sofrendo com a consequência dessa revelação. E eu vejo toda essa primeira parte do filme como o diretor assumindo... galera, a gente fez merda mesmo. E depois de tudo isso, o Peter decide apelar pra poderzinho pra resolver seus problemas. A inclusão do Doutor Estranho nesse filme é só pra fazer o filme andar pra frente e ter uma briga legal em um momento. O Peter pede pra ele fazer um feitiço que faça todo mundo esquecer a verdadeira identidade do Homem-Aranha. Mas ele fica cabaçando, enchendo o saco lá no meio do processo, o feitiço falha e por isso os vilões dos outros Homens-Aranha vêm pro CM. Depois o filme acaba virando uma caça Pokémon meio sem graça aos vilões pra mandar eles pra casa. Mas se isso acontecesse, todos eles iriam morrer. E então o Peter do Tom faz a coisa mais Homem-Aranha possível. Luta pra salvar eles e depois disso, e uma sequência de piadas meio merda numa casa, o filme se transforma. O Peter leva os vilões pro seu apartamento e tenta curá-los de seus problemas. Mas o Duende Verde enlouquece e os vilões fogem e a Tia May morre, dizendo... E com grandes poderes, também vem grandes responsabilidades. É meio estranho ter que esperar 3 filmes pra ouvir essa frase, mas essa cena é boa porque é a primeira vez que o Peter sofre consequências de verdade das suas ações. A tia dele morreu e a cidade está em perigo, e é tudo culpa dele. O Ned e a MJ veem todo esse acontecimento, e aí o Ned pega aquele anel de Doutor Estranho, eu não lembro como ele conseguiu, e tira um portal da bunda pra encontrar o Homem-Aranha. Mas não o que eles estavam esperando. A inclusão dos outros Homens-Aranha nesse filme é pra dar apoio e aconselhar o Peter do Tom, no momento mais sombrio da vida dele. E depois de uma cena emocionante, onde os heróis compartilham suas experiências passadas, o trio de aranhas se une pra curar e derrotar os vilões. E aí tem uma cena de ação legal dos Homens-Aranha trabalhando junto, é mó divertido. E então, o Peter do Tom luta contra o Duende Verde. Ele luta com raiva, e quando ele vai dar o golpe final...
Enquanto os vilões eram curados, o Doutor Estranho tentava conter o feitiço que estava fora de controle, trazendo várias pessoas do multiverso pro UCM. Então, o Peter faz o maior sacrifício possível, pedindo pro Doutor fazer um feitiço que apagaria o Peter Parker da memória de todos. No fim do filme, o Peter escreve uma carta para tentar reconquistar a memória de seus amigos, mas depois de ver toda a dor que a sua presença causou à vida deles, ele decide voltar pro seu novo apartamento, um lugar simples, onde ele vive completamente sozinho, e então ele sai de casa se preparando para um novo dia. A trilogia do Tom Holland teve um percurso bem conturbado, com personagens mal desenvolvidos e decisões bestas de roteiro. Mas eu acho que a caracterização do Peter no ato final do primeiro e do terceiro filme é o ideal para uma boa adaptação do personagem. Além disso, os designs da primeira e segunda roupa do Homem-Aranha são muito bons, e os vilões são legais de se acompanhar apesar da motivação duvidosa deles. Acredito que esse novo filme vai manter essas partes boas e melhorar as partes meio duvidosas, como a implementação de outros personagens da Marvel no filme. Eu não vou fazer muitas suposições, porque eu não vi nada além dos 2 trailers que lançaram, e eu quero me manter assim pra me surpreender, porque esse filme tá se portando como um bom filme do Homem-Aranha, e pra mim isso já é o suficiente. Se vocês quiserem um vídeo meu falando do que eu achei do filme, comenta aí, e é isso, tchau!